Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, os irmãos que nos acompanham neste momento. Nós estamos aqui para mais um trabalho, para mais uma mensagem, mais um vídeo. Ocuparei hoje apenas uns 10 minutos do seu tempo para nós falarmos sobre um assunto que é muito importante e é um assunto da atualidade. E também ficaremos cientes que esta questão que nós iremos abordar, o assunto que iremos abordar, é uma coisa que não é de ontem também, certo? Embora seja da atualidade, também não é uma coisa que é de ontem, mas desde o princípio. Um exemplo, a nossa temática será em relação à importância do ânimo. Nós sabemos que devido aos problemas que têm ocorrido no mundo inteiro, o ânimo hoje é uma questão muito delicada. Muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas estão desmotivadas e por isso Deus colocou no meu coração para falar um pouco sobre este assunto. E com base na Bíblia Sagrada, no livro de Josué, estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 8 e 9, a Bíblia diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O versículo 9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então vejam só, nós vemos aqui o nosso Deus animando Josué. Por que Deus precisou animar Josué? Porque quando Moisés morreu, quando Deus recolheu Moisés e, como a Bíblia diz, escondeu o corpo de Moisés, Josué, que era o seu auxiliar, aquele jovem que andava ao lado do mestre, do seu líder, ficou muito triste. E não era para ser ao contrário, porque realmente Josué tinha uma afinidade muito grande com Moisés. E por isto, quando Deus recolheu Moisés, ele ficou muito abatido, desanimado até mesmo. Então Deus orienta a Josué e mostra como ele deveria fazer para também ter em sua vida o mesmo êxito que Moisés conseguiu ter. E Deus então diz para ele que era para ele não apartar da sua boca o livro da sua lei. Então Deus mostra para Josué que se ele não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda, este livro, as orientações contidas nele, lhe faria prosperar o caminho. E Deus disse: olha, porque se você fizer tudo isto, se você se atentar e tiver cuidado de fazer tudo que nele está escrito, então ele te fará prosperar o teu caminho e você serás bem-sucedido. Então, podemos ver que no estado de desânimo que Josué estava, Deus teve que bater um papo com ele para lhe animar. Então, depois que Deus mostra a regra, depois que Deus mostra para Josué o segredo da vitória ou das vitórias de Moisés, o porquê que Moisés era bem-sucedido, então Deus agora começa a animá-lo. Aí Deus diz: não te mandei eu, então somente esforça, tem bom ânimo, entendeu? Então Deus estava dizendo a Josué que ele precisava se animar, ele precisava ter um ânimo positivo, ser motivado, tá entendendo? E aí Deus diz assim: não temas, ou seja, não tenha medo e nem se espante, quer dizer, não tenha medo das situações e nem fique espantado com as coisas esquisitas que podem ou que acontecerão diante de você. Sabe por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo, entendeu? Para te guardar, por onde que você andar. Você está entendendo? Então nós vemos aqui que Josué, uma pessoa que andava com Moisés, que tinha uma experiência muito grande com Deus devido à sua convivência com Moisés, porque quando você está próximo de pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que têm uma intimidade com Deus, a tendência é você também usufruir de tudo isto.
E então, embora Josué tivesse toda esta oportunidade, todo este conhecimento, mas com a morte de Moisés, ele ficou desanimado. Então, muitas vezes, pessoas ficam desanimadas pela perda do emprego, pessoas ficam desanimadas porque alguém da sua família está doente, pessoas ficam desanimadas porque perdeu alguém, um ente querido, pessoas ficam desanimadas quando ficam endividadas, pessoas podem ficar desanimadas porque tem uma pessoa no seu trabalho lhe perseguindo. Então, isto é comum, é muito normal isto acontecer, mas não é normal você aceitar que esta situação tire o seu estímulo, entendeu? Porque a Bíblia Sagrada está mostrando aqui que Deus, ele fez o quê? Ele animou Josué. Então, quando nós estamos desanimados, se nós buscarmos a Deus, Deus pode nos trazer do estado de desânimo para um estado de ânimo. Então, a Bíblia Sagrada também nos mostra, se você pegar a sua Bíblia agora e der uma olhadinha lá no livro de São Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, você verá no versículo 2, o Senhor Jesus animando um homem que foi trazido por outras pessoas em uma maca. Aquele homem estava paralítico. Quando o Senhor Jesus viu a atitude de fé daqueles homens que o traziam, o Senhor Jesus falou logo para aqueles homens: grande é a vossa fé. Então, quando o Senhor Jesus fala para aqueles homens que a fé deles era grande, entendeu? Então, o Senhor Jesus exaltou a fé daqueles homens, porém, para o paralítico que estava deitado naquela maca, o Senhor Jesus falou diferente. Olha o que o Senhor Jesus falou: filho, tenha bom ânimo, perdoados são os seus pecados. Então, nós vemos que para cada situação, o Senhor Jesus tem uma palavra específica. Para os homens que trouxeram aquele paralítico, o Senhor exaltou a fé deles. E para o paralítico, o Senhor Jesus falou: tenha bom ânimo, perdoados são teus pecados. Por que o Senhor Jesus falou assim? Porque ele sabia que a única coisa que aquele homem poderia ter, que realmente levantaria o seu ânimo, seria a cura da sua enfermidade. E o Senhor Jesus também sabia que a única coisa que poderia impedir que aquele homem fosse curado seriam os seus pecados. Então o Senhor Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. Automaticamente as barreiras caíram por terra e o homem agora estava justamente diante de um grande milagre. Ainda no livro de São Mateus, no capítulo 9, no versículo 22, você também poderá ver como o Senhor Jesus também animou uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Aquela mulher estava desanimada, mas ela tinha fé dentro dela. Então, ainda que você esteja desanimado por alguma situação, algo que está acontecendo na sua vida, um reboliço negativo, alguma coisa, perseguição, entendeu? Você está desanimado, mas você não perdeu a sua fé. Então, se você ainda estiver sentindo que a sua fé está dentro de si, se você deixar a sua fé agir para te estimular, Deus pode usar esta fé que está em você para mudar a situação que você está vivendo. Aquela mulher, mesmo estando em uma situação crítica e indesejável, porque ela já estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Porém, a mulher, ela, mesmo estando naquela situação, mas ela teve o seu estímulo renovado quando alguém chegou para ela e falou que o Senhor Jesus estava operando milagres. A mulher, no versículo 21 deste mesmo capítulo 9 de São Mateus, ela falou consigo mesmo: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, sararei. A mulher foi com aquele ânimo todo e quando ela chegou lá, pela fé, ela tocou nas vestes do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus percebeu que alguém havia ali tocado e dele saiu virtude. Então, o que foi que ele fez? Ele olhou para a mulher e, vendo que a mulher já estava curada, ele disse: filha, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. Então, se você quer levantar o seu ânimo, se você quer alcançar realmente um nível de vida ou de fé que agrade a Deus, você precisa deixar a sua fé te levar na direção certa, que é justamente a direção onde o Senhor Jesus está para abençoar a sua vida. Então, rapidamente, eu gostaria de falar para vocês sobre 3 componentes importantes para que o seu ânimo seja renovado. Primeiro, nós vemos, o ânimo é muito importante e nós precisamos saber que o que pode estimular o nosso ânimo são os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Por que os pensamentos? Porque o ânimo, o meu ânimo, depende dos meus sentimentos e os meus sentimentos dependem dos meus pensamentos. Então, se eu quero ter um bom sentimento, eu preciso ter bons pensamentos. E para que eu tenha bom ânimo, eu preciso ter bons pensamentos, bons sentimentos,
para que o ânimo se estimule em mim e eu seja uma pessoa motivada. Então, se por acaso eu estou desanimado ou você está desanimado, é justamente porque você está alimentando um sentimento proveniente de pensamentos que não são agradáveis. Então, se você quer mudar o seu ânimo, você precisa primeiro mudar os seus pensamentos. Porque quando você deixar de pensar ou focar em uma coisa negativa, o seu pensamento será mudado para um pensamento positivo, um pensamento de fé, um pensamento de alegria. Comece a pensar em uma coisa boa que Deus fez na sua vida. Comece a pensar em uma coisa boa que Deus fez na sua família. Então, quando você mudar esse tipo de pensamento, tirar do pensamento negativo para o pensamento positivo, tirar do pensamento de dúvida e confusão para um pensamento de fé, automaticamente seus sentimentos serão mudados. Porque não há como uma pessoa estar pensando em uma coisa ruim e sentindo uma coisa boa. Se você quer realmente sentir uma coisa boa, você precisa pensar também em uma coisa muito agradável. Então, mude o seu pensamento para que Deus mude os seus sentimentos, para que você alcance o nível de ânimo que seja motivador e, portanto, o seu ânimo se ative para que a sua vida seja uma vida diferente. Então, confie no poder de Deus. Pense em Deus, medite no que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, pois ele confia em ti. Que Deus abençoe, eu espero ter podido ajudar você através desta palavra. Um abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar com seus irmãos, com seus amigos, porque quem sabe tem pessoas que estão desmotivadas e com esta palavra você poderá lhe ajudar. Outra coisa, não esqueça de acionar o seu sininho para que você receba uma notificação sempre que eu colocar um novo vídeo no ar. Que Deus abençoe, até lá, um abraço!